Bom dia, boa tarde, boa noite, de onde você estiver, nos vendo pelo seu tablet, celular, TV de casa, juntando a família. Porque assim, gente, 7º episódio. Nosso podcast está indo para o 7º episódio, trazendo sempre temas atuais, convidados muito especiais e a participação do MJA, Movimento Juvenil Anastasiano. Bora para mais um episódio? Hoje, nós vamos falar de algo que, pelo menos quem está aqui adora. É arte. Você faz arte ou você aprecia a arte? E ninguém melhor para falar sobre isso conosco do que Sofia Teodoro, como está no Insta, mas eu conheço como Sofia Basílio. Psicóloga, administradora e mestre em psicologia organizacional. É isso mesmo? Isso mesmo, Lídia. Gente, essa família é maravilhosa. Vocês vão ter oportunidade de ouvir aí Sofia ao longo do nosso episódio. Né? Hoje eu vou falar muito só para fazer abertura, porque eu tenho aqui hoje meu braço direito, que hoje está do lado esquerdo, Rafaela, cofundadora do Movimento Juvenil Anastasiano e minha parceira na apresentação do podcast, Amanda e Ana Beatriz, Oi. Que são alunas da primeira série do ensino médio aqui do Colégio Nossa Senhora das Dores e que também são da nossa pastoral, da nossa escola em pastoral. Arte controla estresse. Arte ajuda no desenvolvimento integral do jovem. Aí, eu fiz uma pesquisa que está escrito assim. De acordo com a OMS, em cada 7 jovens entre 10 e 19 anos sofre algum transtorno mental. Entre eles, ansiedade e depressão, os mais comuns. Sim. Mas há caminhos para o equilíbrio. Com certeza. A arte pode ser um desses caminhos. Sim. E aí eu vou pegar a sua frase de vida, que eu estava lá pesquisando no Instagram dela, gente. Eu li, reli, falei, isso não pode faltar no nosso podcast. Sofia acredita em um mundo formado por pessoas livres, responsáveis e felizes. Agora com você. Antes de tudo, eu quero agradecer muito a oportunidade que eu tenho de estar aqui como aluna dominicana, hoje mãe de um aluno dominicano, e retornar à escola e poder falar sobre aquilo que eu trabalho, aquilo que eu faço de melhor, né? E poder compartilhar isso com vocês. E quando você começa a falar, né, sobre trabalhar por pessoas livres, responsáveis e felizes, eu costumo falar que a felicidade, que a liberdade e a responsabilidade andam juntas, né? Uma pessoa livre, eu quero que todas as pessoas sejam livres, eu trabalho para que meu filho seja uma criança livre, mas a liberdade sem responsabilidade, ela não faz sentido. Então, eu falo que a liberdade e a responsabilidade precisam ser irmãs siamesas, que vão andar juntas, para que a gente possa ser livre e responsável. E o resultado disso, inevitavelmente, é a felicidade, que não é a alegria desmedida, mas é a gente conseguir usufruir da vida com as dificuldades que ela tem, mas também lidando com as coisas boas. E a vida tem muita coisa boa. Ai, eu vou começar a chorar agora já. Ah, Sofia, tem um detalhe. Todo podcast a gente chora. Entendi. Obrigada por me avisar. E assim, eu acho muito bonito de você falar, né? Você colocar aí a sua história enquanto aluna dominicana, mãe hoje de um aluno dominicano, professora de um projeto dominicano e filha de uma das pessoas que eu mais admiro na vida, que é a Regina Basílio. E me fez chorar muito, cantou muito em aula. Sim. Né? Participou de todas as cerimônias da minha formatura 20 anos atrás. Que delícia. E eu lembro de você dentro da barriga dela. Nossa senhora, pronto, falei. É um crescer. E eu percebo no desenvolvimento da sua história, na construção da sua carreira, né? Na base familiar que vocês sempre mostraram ter muito forte, a liberdade, Sim. a responsabilidade Isso. e a alegria. Exatamente. Né? E poder viver isso, você acaba se tornando uma inspiração. Que bom.
Que bom. Né? É muito bom saber disso, porque a minha mãe é a minha grande inspiração também, né? Minha mãe conseguiu formar 3 psicólogos, então ela inspirou não só eu, como os meus irmãos também. Hoje a gente trabalha num coletivo, que são as 4 pessoas, numa clínica, e eu acho isso muito bonito, né? A gente passar de mãe para filho, esse amor pela psicologia, esse amor pelas coisas boas que acontecem, né? Vem cá. Parece que hoje nós temos um assistente de produção. Guilherme, daqui a pouco vai aparecer. Ele tá meio tímido, gente. Guilherme é o filho da Sofia. Sim. E ele tá aqui, ó, observando tudo, acompanhando tudo dentro do estúdio, interessadíssimo, né, Gui? Daqui a pouco você aparece aqui pra falar um oi pro povo. Parece, daqui a pouco ele falou que aparece. E aí, Rafa? Eu achei... Aproveita. Nossa, eu estou tão honrada de estar de novo uma psicóloga aqui, Sofia, porque no episódio passado a gente também teve uma psicóloga e agora você de novo. E eu tenho o desejo de ser psicóloga Que também. delícia! E você tá falando também da família dela. Eu conheço bem a família dela também. Olha só. A sua irmã Vitória já foi minha terapeuta durante Que muito delícia! tempo. Gente, isso aqui virou a tricô da avó. Olha só. Exatamente. Que coisa boa! E meu pai também já trabalhou com você e com a sua Sim. família, então estou muito feliz de estar aqui com esse tema que quando eu vi o tema arte com equilíbrio emocional, eu me vi nele, porque durante muito tempo que eu já passei por alguns períodos na minha vida na adolescência de estar sentindo um pouco ansiosa ou depressiva, a arte foi a principal forma de dar um equilíbrio ali. Então, como que você pode falar um pouquinho de como a arte pode aliviar esses pesos que essa ansiedade e depressão tornam na vida, principalmente do jovem? A maioria dos estudos hoje em dia fala que a depressão é a doença do século. E, infelizmente, a gente vai pensar que a questão dos adoecimentos mentais não é que eles não existiam antigamente, mas é que eles não eram nominados. Hoje em dia, eles têm nomes. E quando a gente fala sobre a arte em nós, ela vai provocar, né, em nós sensações, vai produzir hormônio, vai trazer essa sensação de prazer, de alegria e pode, sim, ser um grande instrumento para aliviar os processos de adoecimento mental. É a única vertente que a gente tem? Não. Mas é uma vertente muito importante. Seja, né, as manifestações artísticas da produção de música, dança, ou mesmo, né, qualquer coisa que promova o movimento corporal, como a própria prática de esportes, também entra como uma coisa muito importante. Então, sim, a gente vai falar que a arte é um instrumento muito importante no processo de manutenção de saúde mental. Inclusive a clínica onde a gente trabalha, né, que era uma clínica que foi fundada pela minha mãe, e hoje eu e meus irmãos atendemos lá, o nome dela é Psicomusic, justamente porque minha mãe começou trabalhando com a musicoterapia e o quanto a musicoterapia foi importante para ela, com muitos pacientes, principalmente crianças, né, mas também com pacientes adultos, e a gente resgatar esse acesso, esse contato com a arte, pode ser algo que vai salvar vidas, realmente. A gente passou por uma experiência, né, meninas, um sábado por mês, o grupo de jovens, né, o nosso movimento juvenil, se reúne aqui na escola para um encontro de espiritualidade. E nós temos um momento de oração, temos um momento, às vezes, de leitura de um conto, de uma crônica, falamos sobre algo que está acontecendo no mundo naquele período, e depois, na sequência, a gente tem uma oficina criativa com um lanche coletivo. E nós tivemos 2 oficinas de terço, de trabalho manual, e uma outra que era de escrita, mas que eles deveriam decorar seus cadernos, escrever um acróstico sobre si mesmo. E a gente conseguiu reunir aí muitos jovens em formação e preocupados com isso, porque é um assunto que a gente abordou muito em sala de aula, né? Ai, Lígia, eu tô ficando louca, ai, o que eu faço? Ai, eu não vou dar conta. Conta como é que é essa experiência de vocês ali no primeiro ano do ensino médio, onde todo mundo foca nelas, né? O que você vai ser? Você já escolheu? Ah, você tem que estudar isso. Você fica na escola até 6 horas da tarde. Como é que vocês enxergam isso? E agora, diante da especialista, pode fazer as perguntas. Então, eu achei, primeiramente, começando, eu achei muito interessante o fato da música. Eu sempre adorei. Eu acho que aprender realmente a tocar ou cantar, acho que não é a minha parte. Mas a parte de realmente escutar e apreciar, eu acho muito legal. E eu achei muito legal que vocês usaram isso de uma forma de cura também. Sim. E eu achei muito interessante essa parte. Você, aí uma pergunta mais pessoal, você se interessou pela psicologia, que veio tanto da sua mãe, mas a parte
da arte, você também se inspirou muito mais nela? Eu venho de uma família musical, né? Então, assim, a minha casa foi sempre uma casa cheia de música. Então, meu avô gostava muito, minha mãe aprendeu a ouvir com ele, ouvindo rádio. E minha mãe colocava muito isso pra mim e pros meus irmãos também. Meu irmão é músico autodidata também. Eu cheguei a fazer algumas aulas quando eu era criança. Mas por ser essa família musical, a arte sempre teve presente pra gente, né? Esses dias um amigo me perguntou, ele falou assim, mas quando você aprendeu a cantar? Eu falei, não sei, eu acho que eu já nasci cantando. Ele, não, mas não é assim, a gente aprende, né, a cantar. Então, a questão da psicologia vem como algo muito inspirado pela minha mãe, mas a música também como um grande estímulo, né? E assim, futuramente, quando vocês, né, tiverem as famílias de vocês, o cantinho de vocês, coloquem música, porque é isso, a música, ela muda a atmosfera do ambiente. Não sei se vocês já perceberam, às vezes a gente tá numa festa, dependendo do tipo de música que tá tocando, é uma levada que aquela festa tem. Então, essa pegada artística, ela também vem da minha família, não só, né, da minha mãe, mas também da família como um todo. A minha família ainda é muito musical. Reuniu, estão batucando na mesa, estão cantando, tem um barulho. Muito legal isso. E sobre o que a tia Lígia falou, os encontros, depois que... antes mesmo de falar pastoral, eu já frequentei alguns. E eu achei muito legal, tanto pela parte de sentir pertencimento a um lugar e com as pessoas com o mesmo propósito. Então, a gente fez o terça, aí teve o dia do caderno, acabei não indo, mas foi muito legal. Sim. E daí a gente conhece outras pessoas, vai juntando, vai tendo mesmas ideias ali. Eu acho super legal que, tipo, um trabalho simples consegue juntar muitas pessoas com o mesmo propósito nesse sentido e, às vezes, umas conversas super profundas, digamos assim, dividindo interesses, e a gente tá produzindo arte. Sim. Isso é muito legal. E a arte, ela é terapêutica justamente por isso, não só por aquilo que é produzido, mas pela atmosfera que ela cria. Então, enquanto a gente está ali fazendo o terço, a gente está conversando, a gente está desabafando, a gente está ouvindo, a gente está recebendo conselho, dando conselho. E a pegada da arte, ela passa muito por isso. Não é só pela construção, senão a gente ficaria fazendo tudo caladinho. E a gente não fica. Mas enquanto a gente está ali, a gente se sente mais disponível, mais vulnerável e com possibilidades de construções muito bacanas. Ai, além disso, a gente também agora tem uma banda. Temos baixista, percussionista no cajón, guitarrista, violino, violinista. Banda completa. E assim, e pseudos vocais, mas que na hora tudo dá certo, tudo flui, porque as meninas estão ensaiando direitinho. Com certeza, que coisa direitinho. boa. Você vai ter oportunidade com de certeza. assistir. Por favor, me convidem. A gente acredita muito nisso, talvez até por uma questão familiar de alguns, né, esse gosto pela música. E aí me veio à mente, não é julgar, não é criticar nada disso, eu adoro colorir. Quando eu estava assim, no auge da pandemia, aqueles livros, colorir mandalas, Jardim Encantado, né? Agora os Bob Goods espalhados para todo lugar. Não sei se eu posso falar isso, mas já foi o mercado. Como é que você vê, né, essa invasão, né, de uma arte muitas vezes popular, mas que tem resgatado alguns jovens ou que tem reunido grupos com essa situação que a Amanda trouxe, né? Do pertencer a algo. Às vezes alguém com quem eu não conversava, às vezes eu por ser muito tímido, aí eu vejo a pessoa fazendo a mesma coisa que eu e aquilo acaba que de uma forma ou outra eu baixo a guarda. Sim, né? Sim. A questão é que assim, não são esses movimentos que estão invadindo, né, a sociedade. É um grito social pela necessidade da arte como algo fazendo parte da nossa sociedade. Porque a questão é essa, não é todo mundo que toca um violão, não é todo mundo que canta, não é todo mundo que tem habilidades musicais, mas as pessoas têm habilidades variadas. E dentro dessas habilidades variadas, o desenho surge, o esporte surge, assim, se a gente parar pra pensar, né, nos movimentos de corrida que tem hoje em dia. Sim. Todo mundo tem um amigo que tá participando de um grupo de corrida. E de beat dance. E de beat dance. Não aguentei. Exatamente. E a questão é um grito social por uma necessidade de algo que cria esses momentos de possibilidade para a vulnerabilidade. Né? Onde eu vou poder ser vulnerável? Eu posso ser vulnerável no beach tênis, fazendo uma dupla que eu sei que vai perder, mas vai participar de um campeonato pela primeira vez na vida? Eu posso participar de uma corrida que eu vou ser a última a chegar, mas que eu vou ter uma medalha de 5 quilômetros e comer uma banana no final, porque é isso o mote das corridas?
Então a arte, ela vem como uma necessidade de que a gente tenha um espaço para se expor, para falar, para se vulnerabilizar. Amém. Ana Bia, você tá muito assim, concentrada, olhando, pensando. Manda ver. Então, sobre o negócio do esporte, ele e a Amanda, a gente participou das Olimpíadas de vôlei de areia, aqui na escola, inclusive. Só que, tipo assim, a gente não é mestre em vôlei nem nada. A gente faz isso só pra divertir mesmo. A gente perdeu, a gente não, mas pelo menos a gente tá jogando. E quase que a gente nem jogou, né, na verdade. Mas foi tipo, muito legal. A gente conversou com as meninas da outra sala que a gente jogou contra. Sim. A gente fez uma amizade ali, uma conexão com as outras pessoas que, tipo, a gente nem imaginava que a gente ia ter. Então, sobre esporte, que é uma das coisas que nós adolescentes a gente gosta muito de praticar, é uma coisa que reúne muito a conexão entre as pessoas. Tanto no esporte, porque eu sou uma pessoa muito tímida, na verdade. Então, quando eu entrei no vôlei, que eu fazia, até romper o ligamento, Acontece. eu cheguei lá, tipo, sem saber nada, sem ter amigos, sem nada. Aí agora eu vou andando, eu vou cumprimentando todo mundo que faz vôlei comigo. A Amanda morre de raiva. Eu saio cumprimentando todo mundo. Parece que entrou no vôlei, conheceu todo mundo. Não sei o que acontece. Gente, é só um esporte, né? Aí você vê, ela já cumprimentou a escola inteira, como assim? Eu adoro. E aí a gente vai pensar, por exemplo, é muito comum que os adolescentes, em algum momento, na construção da própria identidade, se sintam sozinhos, não compreendidos. E durante muito tempo o que se falava era sobre esse isolamento do adolescente. Então, uma casa tem um adolescente, o adolescente fica só dentro do quarto, não conversa, não socializa. A oportunidade que vocês têm hoje de, com o esporte, poderem socializar, porque olha isso, comecei o vôlei, agora eu cumprimento a escola inteira. O tanto que isso é importante para a sensação de pertencimento, de identidade. Porque eu vejo alguém que joga vôlei comigo, por exemplo, que usa uma joelheira. E eu acho super legal. E eu posso ir lá e comprar uma joelheira para mim também. Eu vejo que o pessoal do vôlei se reúne na hora do recreio para falar sobre alguma coisa específica. Eu vou me reunir também, então eu começo a fazer parte. E é nessa hora que a arte vem como algo extremamente importante para a saúde mental. Você começa a se identificar, você começa a pertencer a algum grupo, você participa, você se vulnerabiliza. Por isso que dentro da psicologia, uma das primeiras orientações que eu dou para os meus pacientes é que é imprescindível ter o acompanhamento terapêutico, mas fazer alguma coisa para além disso, seja um esporte. Pode ser academia, caminhada, corrida, crossfit, beach tênis, vôlei, qualquer coisa. Mas precisa fazer algo, porque a movimentação física, a ativação da nossa inteligência sinestésico-corporal, que é essa que coloca, né, o nosso músculo, o nosso corpo em ação, ela é muito importante e ela vem, né, juntamente com todo o processo de tratamento em saúde mental. As coisas se encaixam, né? Não, mas é. Ela vai dando um nome, ela vai explicando, as coisas vão entrando. É igual a gente parece um grande quebra-cabeça. Às vezes solta uma pecinha, às vezes você troca a pecinha com um coleguinha, mas aí começou a fazer sentido. A época que eu fazia terapia com a sua irmã, a gente fazia terapia enquanto a gente pintava. Sim. Agora eu tô assim, meu Deus. Porque eu entendi, eu falava, tô aqui pra conversar ou pra pintar? Nossa, eu lembrei. Aí a gente pintava, desenhava enquanto eu conversava. Eu falei, nossa, tá fazendo isso. E eu, quando fazia terapia com a sua mãe, era ouvindo música e escrevendo. Sim. Às vezes eu não falava nada. Eu só escrevia. Ela falava, direcionava. Sim. E eu, ó. Gente, agora que eu entendi, eu fui na Uniub aberta e eu entrei na zona de psicologia porque também é um desejo meu de atuar nessa área. E eles pediram pra desenhar, eu fui nos 2 lugares de psicologia e pediram pra desenhar. E assim, eu não entendi muito bem no momento, mas. Desenhar. Como assim desenhar? A gente não vai conversar, bater um papo? Eu pensava que era tipo assim. Eles pediram pra desenhar e eu desenhava algo que eu gostava, que eu queria. Nossa, agora que você falou, Sim. realmente clareou mais. Por que vocês acham que tia Lígia dava cartão do Dia das Mães pra vocês fazerem no ensino médio? Aula lúdica. Sim. Senta no chão, traz a canetinha, recorta a revista, escreve uma cartinha pra sua mãe, faz uma carta pro seu eu do futuro. Daí Porque eu você vai falo, achando as respostas internamente, né? Você fala, nossa. Aí tem o menino que chora, aí tem aquele que se recusa a fazer atividade, mas na hora que o prazo está acabando ele quer concluir. É um processo, gente.
E aí eu vou mais a fundo. Um dia eles vão trabalhar. Ou seja, que alguns já não trabalham. Sim. Nós conversando antes da RIMS, que eu brinco muito com os meninos, a questão das expressões, né, que a gente usa em sala. Gente, papagaio fala pela psita canta. Técnica. Aprende-se. O boom dos cursos online, né, dos tutoriais de YouTube, tutoriais de TikTok, inteligência artificial aí agora tendo uma controvérsia muito grande no mercado, né? Quais sobrevivem, quais não, qual futuro elas terão. Mas o ser humano está aqui, firme e forte. Competências, ou melhor dizendo, habilidade socioemocional, né? Porque a competência ainda eu acho que é um grau acima. Mas o desenvolver essa habilidade socioemocional, você, mestre em psicologia organizacional, está dentro da empresa, né? Desenvolve programas empresariais. Como é que é receber esses jovens? Como é que é prepará-los para esse mercado? Porque a gente já foi. Eles é que vão dar sequência. Sim. E eles vêm repaginando tudo, né? Vocês estão vindo com tudo, assim, essa geração mobiliza tudo em nós. E realmente, assim, o mercado, ele tem passado por muitas modificações para poder, né, acolher, receber esses jovens. Mas os meninos também precisam estar muito preparados, porque às vezes o mercado de trabalho nem sempre é aquilo que a gente pensa ou que a gente sempre sonhou. Porque às vezes a gente imagina que no mercado de trabalho eu vou trabalhar com o que eu gosto, então não vai ter problema. Nossa, eu gosto de gravar podcast, eu trabalhar com isso vai ser ótimo, porque é um prazer. Mas sempre tem o peso, né? Uma questão muito importante que eu sempre falo para as pessoas é: o autoconhecimento vai trazer muitas ferramentas diferenciais para cada um de nós. O que acontece, né? O benefício de ser filha de uma psicóloga, eu lembro de em algum momento na minha infância, minha mãe sentar comigo, meus irmãos, meu pai, e falar assim: nós vamos fazer uma listinha do que cada um faz de melhor. Então a Sofia ela é muito boa para falar em público, a Sofia é muito boa com memória, a Sofia é muito... E minha mãe listou, tipo assim, 5 coisas para cada um. Coisas que eu era boa, coisas que a minha irmã era boa, que o meu irmão a gente lembra porque ele tinha uma habilidade de ser amado. Meu irmão, onde ele chegava, as pessoas amavam ele sem ele precisar abrir a boca, né? E a gente falava assim, esse é um benefício dele. Amém. Esse é um benefício dele, né? Uma coisa que ele... É uma dádiva da vida dele. E a partir do momento que a gente se conhece, sabe, naquilo que a gente é muito bom, naquilo que a gente tem de diferencial, ou a gente pode dar um tiro no próprio pé, que é pensar: nossa, eu sou muito boa para falar em público, então eu vou trabalhar a minha habilidade em esportes para eu equilibrar isso. Isso é dar um tiro no próprio pé. Por quê? Porque eu deixo de exercitar aquilo que eu já faço com facilidade. Porque é o que eu faço com facilidade que vai ser o meu grande diferencial. E quando minha mãe fez essa listinha com a gente, eu lembro que eu comecei a investir nas coisas que eu era boa. E eu tinha uma memória que era fascinante. A gente encontrava com algum amigo do meu pai na rua e ele falava: anota meu telefone aí. Meu pai falava assim: pode falar que a minha menina lembra. E, gente, eu lembrava. Eu lembro placa de carro. Sabe, assim, eu tenho uma facilidade. Eu crio uma lógica que só existe na minha cabeça. Cada um com a sua habilidade. E eu comecei a usar a minha memória ao meu favor. Então, por exemplo, os meus pacientes na clínica, eu anoto absolutamente nada. E eu consigo lembrar das histórias anos depois. Às vezes o paciente chega e fala: porque fulano, eu lembro desse amigo que aconteceu aquilo. Então, assim, ó, eu saber das minhas habilidades me faz com que eu me coloque no mercado de trabalho já contando pro mercado naquilo que eu sou boa. Então, para vocês jovens, né, que vão entrar agora no mercado de trabalho, é importante a gente considerar que a nossa sociedade, ela é uma sociedade que valoriza os rituais de passagem. Sim. Então, tenham os rituais de vocês, né, que é o ritual de terminar o 3º ano, fazer 18 anos, ou no 3º, ou quando terminar, comemorar esses 18 anos, e a partir desses diferenciais, conheçam vocês e saibam aquilo que vocês fazem de melhor. O que vocês fazem assim, sabe? De pensar assim: nossa, eu faço isso tão fácil que se as pessoas me pedem pra eu ensinar, eu não consigo ensinar, né? Por exemplo, Sofia, me ensina a falar bem na frente das pessoas, sem ter vergonha. Eu não consigo ensinar. Porque pra mim é tão fácil de ser feito. O que vocês fazem com facilidade que te diferencia de outras pessoas? Às vezes vocês vão falar assim: nossa, minhas habilidades não são tão boas assim. Eu sei, por exemplo, fazer um bolinho gostoso. Eu faço um bolo gostoso. Caramba, sua habilidade às vezes, né,
quantitativa, de saber o que é um bocado de farinha, um bocado de chocolate, um bocado de açúcar, de misturar isso, de fazer uma química com tudo isso, é o que vai te diferenciar no mercado de trabalho. Como você pode colocar isso como um grande diferencial para você, né? Então, trabalhem o autoconhecimento de vocês, exercitem isso, porque isso vai fazer com que vocês cheguem no mercado de trabalho diferente. E pro mercado de trabalho que está recebendo esses jovens, que aí é a nossa parte, né, tia Lídia? Que é da gente estar preparado também, porque vocês olham para a vida de uma forma diferente. Na minha época, né, na nossa época, as pessoas tinham a mentalidade de entrar numa empresa, crescer dentro daquela empresa e aposentar lá. Hoje em dia vocês não são apegados ao trabalho como a gente era. Pelo contrário, quiçá pensam em carteira assinada. Nós vamos empreender, nós vamos construir as nossas próprias coisas. Então se conheçam, né? Saibam disso. E pra gente que é do mercado de trabalho, vamos estar pronto, né? Pra que esses jovens cheguem e que a gente consiga funcionar com a cabecinha deles. E é muito interessante quando você traz isso, porque eles ainda são fruto de uma geração, apesar dos pais terem mais ou menos a minha idade, que valoriza isso e que quer que eles sigam essa carreira linear. Né? Ainda existem cursos tradicionais. Aquele que eu gostaria que ele fizesse, ou por uma questão familiar, ou por uma questão socioeconômica, e não levando em consideração, muitas vezes, que ele pode ter muito mais sucesso social, financeiro e alegria em fazer, se ele fizer algo que ele reconheça que ele é bom. Exatamente. É o olhar sem julgar. Sim. Né? Tem alunos aqui que nós temos que já me questionaram, eu sou obrigada a fazer faculdade? Não, você não é obrigada a fazer faculdade. Sim. Mas é uma questão cultural nossa. Exatamente. Né? E esse desconstruir para fazer melhor, né? Porque não é desconstruir para desconstruir, mas é o desconstruir para fazer melhor. Sim. Precisa desse, eu vejo dessa forma, eu acredito que você também tem essa pegada pelo seu discurso, do integrar gerações. Porque tem muita vozinha, tem muito vozinho aí, que tem a cabeça anos-luz na nossa frente, que empreendeu horrores. Eu estava assistindo hoje, 4 horas da manhã, aquele jornal que passa às 4 horas da manhã. O atleta mais velho do remo no mundo é um brasileiro. Ele tem 96 anos, gente. Ele rema, participante de campeonato. Ele compete com o neto. Sim. O neto dele tem 40 anos, ele com 96, e ele vai na frente do remo. Aí perguntava pra mim, por quê? Ele falou assim, porque eu sou feliz. Sim. E isso, se a gente não aprender a valorizar neles, né? Eu acho que eu ainda vou ter muita gente chorando dentro da minha sala por muitos anos. Porque você vê nos seus alunos potenciais que eles ainda não enxergaram. Com certeza, com certeza. Eu tenho um compromisso comigo que é de não ir pra casa sem falar pra pessoa algo que eu percebi nela. Ontem mesmo eu chamei um aluno, falei, vem cá, né? Chega aqui, eu falei, vou te falar umas coisas que eu gostaria que uma pessoa que eu gosto muito tivesse ouvido, né? E falei, olha pra você, seja humilde, abaixa sua cabeça, cuida da sua vida, sabe assim? Apruma, olha pro que você é bom. Porque eu sinto que, assim, às vezes passa muito batido pra gente. A gente tá tão focado numa profissão, que é a profissão do sucesso, que a gente se esquece que o grande sucesso é a gente ser feliz com aquilo que a gente faz. E muitas pessoas estão formadas, assim, com diplomas maravilhosos e que não são felizes. De que adianta, né? Então, assim, pra gente poder olhar para as nossas potências. E, gente, eu falo pra vocês com todas as letras, a gente não sabe quais são. A gente tá a vida inteira descobrindo, a gente tá a vida inteira aprimorando. E minha mãe, ela brinca, né, que ela fala assim que as pessoas deviam dar uma plaquinha, né? Tipo assim, desculpe o transtorno, estou em obras, né? Porque é isso, a gente tá em obras o tempo todo. Quando a gente estiver pronto, quando a gente for obra concluída, estamos prontos para partir dessa para uma melhor. Então, não, enquanto a gente estiver aqui, estamos em obras e desculpe o transtorno, porque é isso, às vezes a gente vai causar muito transtorno na vida de muita gente, que é fazer as pessoas pensarem, refletirem e exercitarem, né, essa prática de olhar para si e se valorizar. Quer estar no meu hora comigo? Vamos bolar um plano? Eu vou adorar. Eu vou adorar. Porque assim, eu já saí da sala de aula, mas a sala de aula não sai da gente, né? Não sai. Ai, E aí? Foi maravilhoso. você tá tão embasbacada aí?
Filha, você pode falar muito. Não, porque eu me senti assim, eu acho que eu senti igual as pessoas que estão assistindo. Absorvendo, sabe? De novo numa sessão de terapia, igual o último. Momento só de escutar agora. Como é que tá sendo essa experiência pra vocês aqui? Nossa Senhora, incrível. Ainda mais que eu quero exercer. Aí eu tô olhando pra ela, pensando em mim. Aí eu tô achando muito legal. Muito legal essa experiência e escutar realmente a psicóloga falando de um assunto que eu tenho muito interesse. Então, eu acho muito legal. E a forma que você fala também. Você se sentiu de novo em terapia? Gente, podcast do Movimento Juvenil Anastasiano, do Colégio Nossa Senhora das Dores, não é terapia, mas é terapêutico. Com certeza. Conversar é uma arte, não é? Sim. A gente poder falar sem amarras, sem preconceito, sem se diminuir, mas colocando para fora aquilo que você achou interessante, que é um assunto que te atrai. Você aceitar o desafio, porque a hora que você falou que era tímida, você ficou toda vermelha na Bia. Mas tá aqui, firme, falou, não, eu vou, eu quero, sou capaz. A Rafa, cada programa que passa, ela tá mais realizada. Eu acho que é assim, mais convicta de que é a psicologia o seu caminho. O caminho certo. E para você? Como está sendo? É incrível essa sensação de ter, né, nesse momento aqui, 3 fases de vida completamente diferentes, né? Você fala da sua formação há um tempo, como sendo aluna da minha mãe. Eu venho de uma formação de um outro tempo. E as meninas agora adentrando na construção da psicologia. Eu sinto que isso é um ganho muito grande, porque durante muito tempo, e acho que você sofreu isso muito do preconceito em relação à psicologia, né? Que é a profissão caça-marido, é só para você ficar de conversinha, né? E eu cheguei a ouvir isso, nossa, isso é uma profissão muito boa, que você vai trabalhar sentada fofocando. Eu escutei né? que psicologia não é ciência. Isso, e a gente às vezes desconsidera o quanto na fala existe técnica, né? Quando a Rafa traz, fala, ó, eu fazia terapia pintando. Por quê? Porque existe uma técnica por trás disso para que a arte seja utilizada como um instrumento. Eu costumo brincar assim que às vezes a gente vai no dentista e precisa fazer um canal. Você não chega no dentista, o dentista abre sua boca e mete a broca lá dentro. Ele te dá uma anestesia. Qual que é a anestesia da psicologia? É a arte. Né? Então a gente pode chegar com uma música, com uma história, com uma forma de fortalecer o vínculo, né? Eu tenho uma ação clichê com os meus pacientes, que é eu chegar no consultório e perguntar como nós estamos, né? Porque quando eu faço isso eu me vinculo ao outro, porque se o outro estiver mal, eu vou tentar compreender que mal que é esse. Se o outro estiver feliz, eu vou compreender que felicidade é essa. Então eu sempre chego e falo como nós estamos, como nós passamos essa semana. Então, assim, essa é a minha forma de anestesiar. E aí as meninas, enquanto psicólogas, né, vão encontrar a forma delas de anestesiar os pacientes e utilizem a arte como uma referência. Né? Às vezes tem algum paciente que teve algum show que ele foi no final de semana. Eu já começo perguntando como nós estamos, como nós passamos a semana, como foi o show. Porque esse é o meu momento de conectar, de criar vínculo. E quanto mais vínculo esse paciente tem, mais ele se coloca no processo. E isso é riquíssimo. Eu pergunto, como estamos? E aí, povo de Deus, como estamos? Sim. Aí eles falam bem, eu falo bem, graças a Deus, filho. E inconscientemente, essa coisa do estar junto. Agora eu já sei o motivo de eu fazer. Muito obrigada por mim. A gente está dando nomes, né? Está dando nome para as coisas. Então, eu já fiz sinal aqui, eu já agradeci, a plaquinha dos 10 já levantou, Frederico já olhou, né, produção? Agora é para encerrar? Última palavra? Sim. Tá bom, obrigada. Então tá. Uma palavra para encerrar o programa de hoje antes de eu fazer o fechamento. Ai, meu Deus, meu menino. Posso falar, Ana? Eu passo pra Eu queria te agradecer, Sofia, pela sua disponibilidade. Eu sei que você não é só uma psicóloga, também é uma empresária, tem uma mãe, professora e assim por diante. E foi um momento muito bom. Acho que para todo mundo que está aqui, para quem está assistindo, foi um momento maravilhoso que a gente se conectou com o ambiente e também com nós mesmos. Então, eu queria te agradecer por essa conversa de hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Nossa, Só a vez. a primeira coisa que eu achei muito divertido. Quando a Lídia falou, um podcast, vai ter uma psicóloga,
porque eu tenho muito interesse, acho muito legal. Escutar você falando foi muito legal, ainda mais por ter incrementado algumas coisas que eu gosto muito da arte, né? Eu gosto muito. E eu você falando foi incrível saber essa trajetória junto da arte, exatamente. Nossa, muito legal. Então eu tô muito feliz que você conseguiu vir. E eu me diverti bastante, fiquei nervosa, mas eu me diverti bastante. Acho que a palavra que eu colocaria para esse podcast é inspiração. Que me inspirou tanto só as meninas que querem fazer psicologia, mas também todo mundo que pensa nesse requisito de arte. Em tudo, música, tudo. Bonitinho demais. Ai, eu sou feliz e eu sou livre. E responsável também. Irresponsável, olha aqui. E a hora que eu tento sair da linha, elas puxam minha linha de volta. Eu escrevi umas coisinhas porque eu não sabia que caminho esse podcast seguiria, né? Qual seria a nossa maior ênfase. E como nós dissemos nos 2 últimos, com a irmã Cleonice e com a Lilian, eu acho que pode ter o volume 2. Porque tem muita coisa pra gente conversar. Sim. Trazer alguma técnica, trazer você cantando. Você acha que eu não vou pedir? Eu acho que eu vou. E falar de arte é ir mais fundo na emoção da pessoa, né? É trazer coisas que muitas vezes nem ela era capaz de reconhecer. E aí, as pessoas têm uma visão de arte que se compra, né? Ao quadro, à tela, a um LP antigo, a um mobiliário de alguém famoso. E não é isso, a arte não é luxo, a arte é necessária. Eu consigo enxergar hoje que ela é uma ponte entre o que eu sinto, entre o que eu penso, entre o que eu vou fazer a partir daí. Então eu acho que todo mundo devia fazer mais arte, devia pintar o set. Nós lidamos com tempo, frustração e com o outro. E como você mesma disse, a arte é o caminho para formar pessoas livres, responsáveis e felizes. E eu acredito que esse deve ser o nome do nosso episódio. Eu sou livre, responsável e feliz. Que assim, não tenho outras palavras. E aí vem aquela boa, né? Curte, compartilha, segue a gente, divulga no grupo da família, faça muita arte, diga a verdade para as pessoas e mostre o que as pessoas têm de bom. Faça com que elas potencializem aquilo que pode fazer a diferença no mundo. De julgamento está cheio. E nós mesmos nos criticamos, nos julgamos e nos privamos. Então a nossa missão aqui é ser feliz. Até o próximo episódio.